Olá, senhores produtores. Meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na IAGRO. Estamos hoje aqui para alertar os produtores de Taquarussu e região quanto à ocorrência de raiva no bairro Recanto, certo? Nós vamos compartilhar aqui algumas informações para facilitar a visualização para vocês. Então, para vocês terem aqui, então aqui é a satélite de Taquarussu, tá? Então, aqui é o Rio Paraná, que é divisa com o Paraná, tá certo? Cada pontinho amarelo desse aqui, ó, e esse aqui é o município de Itaquaruçu. Essa linha amarela é que divide os municípios aqui, tá? Então, nós temos aqui Jataí, nós temos aqui Novo Horizonte do Sul. Então, vocês podem ver que vários casos de raiva aconteceram no passado nessas regiões aqui, tá? Então, é a região que costumeiramente acontece casos de raiva, tá? E ela acontece por ciclos, tá? E esse último caso foi diagnosticado aqui no bairro Recanto, tá bom? E o nosso alerta vai para todo o bairro Recanto, até a margem do Rio Paraná, divisa com Batayporã, assim como Jataí e Novo Horizonte do Sul, apesar de estarem distantes, tá certo? As propriedades do Córrego do Baile também. Então, toda essa região está de alto risco para a ocorrência da raiva. E aqui nós vamos falar agora um pouquinho sobre a doença. Então, a raiva é uma enfermidade que afeta todos os animais de produção, inclusive o homem, tá certo? E como que se inicia a doença? Ela inicia com o andar cambaleante, né? Então, em coordenação da parte, principalmente a parte posterior, que nem essa vaca que vocês estão vendo aqui, tá? Ela começa com essa incoordenação da parte posterior, evoluindo para um quadro onde o animal já não consegue mais se levantar e, na tentativa de fazê-lo, começa a se arrastar igual essa bezerra aqui, certo? Evoluindo para um quadro final onde o animal já fica deitado de lado, deitado prancheado, e na tentativa de se levantar provoca esses buracos no chão aqui, tá? Bom, já falamos da doença. Quem é o principal transmissor? Os morcegos hematófagos, popularmente conhecidos como morcegos vampiros. E nessa região de vocês tem bastante, né? E qual que é o objetivo disso? Bom, primeiramente, o que o produtor tem que fazer? Vacinação do seu rebanho, com reforço anual contra a raiva. Então, aquelas propriedades que já fazem vacinação contra a raiva todo ano, apenas uma dose é o suficiente. Agora, para aqueles animais que nasceram depois da última dose de vacina, ou foram comprados, foram adquiridos de outras propriedades que vocês não sabem o histórico da vacina de raiva, é importante fazer, com 20 a 30 dias depois da primeira dose, fazer a dose de reforço, tá certo? E a vacinação, pessoal, não é só de bovinos, é de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, tá certo? E em segundo plano, e aí a Iagro pode ajudar o produtor rural mais efetivamente no sentido de controlar a doença, é o monitoramento dos abrigos. E aí a gente precisa de você, produtor rural, para que a Iagro possa fazer o controle da população somente desse morcego que é o transmissor da raiva, tá certo? Então, para isso, a gente precisa que o produtor ou morador da região que conheça possíveis abrigos de morcego na região comunique o nosso escritório da Iagro mais próximo, tá certo? E aqui alguns exemplos. Então, nós temos cavernas, temos casas abandonadas, turbina que gerava energia, poço, esse poço aqui, inclusive, é na beira do rio Vinhema, base de ponte, a gente tem achado bastante morcego também, árvore, ocada, aí na região de vocês tem bastante pau-d'alho, ocado, então esses abrigos são de preferência para os morcegos nessa região. Na realidade, são os abrigos que tem com maior quantidade, né? Mas a Iagro precisa que vocês nos levem até a entrada desse abrigo para que a gente possa fazer a vistoria. E se for do morcego vampiro, a gente vai fazer o controle deles, tá certo? Esse morcego se alimenta somente de sangue. Então, qual vai ser a característica das fezes? Coloração vermelha, preta e consistência pastosa, igual essas duas fotos que vocês estão vendo aqui, certo? Importante, pessoal, reforçar vocês. Não existe interdição, não existe multa para aquelas propriedades que tenham animais com suspeita de raiva ou possíveis abrigos, tá? Não existe... A raiva é a enfermidade que, como eu falei no começo, que passa dos animais para o homem e não tem cura. Então, é importante vocês tomarem cuidado, certo? E o outro ponto bem importante, pessoal, é que quem tiver possível abrigo na sua propriedade não é para destruir, não é para desmanchar, tá? Porque a Iagro vai sempre retornar nesses abrigos para realizar o controle da população desse morcego para evitar a transmissão da raiva. Então, a raiva é uma enfermidade que afeta todos os animais de produção, inclusive o homem, tá certo? E como que se inicia a doença? Ela inicia com o andar cambaleante, né? Então, em coordenação da parte, principalmente a parte posterior, que nem essa vaca que vocês estão vendo aqui, tá? Ela começa com essa incoordenação da parte posterior, evoluindo para um quadro onde o animal já não consegue mais se levantar e, na tentativa de fazê-lo, começa a se arrastar igual essa bezerra aqui, certo? Evoluindo para um quadro final onde o animal já fica deitado de lado, deitado prancheado, e na tentativa de se levantar provoca esses buracos no chão aqui, tá? Bom, já falamos da doença. Quem é o principal transmissor? Os morcegos hematófagos, popularmente conhecidos como morcegos vampiros. E nessa região de vocês tem bastante, né? E qual que é o objetivo disso? Bom, primeiramente, e uma coisa que eu esqueci de falar no comecinho. A raiva é a enfermidade que, a partir do momento que o morcego faz o corte na pele do animal para se alimentar, ele demora de 30 a 60 dias para chegar no cérebro, aí sim o animal desenvolver aqueles sinais daqueles animais que vocês ouviram. Então é importante vocês realizarem a vacinação o quanto antes do seu rebanho, porque vários animais da sua propriedade podem estar incubando a doença. E aí já não existe tratamento para tal, tá certo? Qualquer dúvida, procure o escritório nosso da Iagro mais próximo para que você possa ser atendido. Um abraço a todos.